Vamos entender esse caso? Vamos tirar a roupa da notícia? O fato é o seguinte: o Palácio do Planalto, pela figura máxima do seu presidente, o presidente da República, quer o voto impresso, o voto auditável. O presidente da República trabalha, e ontem, em pleno lançamento de Plano Safra, ele falou de voto auditável. A maior parte da Câmara Federal, ao que tudo indica, também. O Senado deve caminhar no mesmo sentido para a aprovação do voto auditável, do voto impresso. Quem é contra? O Judiciário. Nessa questão dos três poderes, tem dois poderes que querem o voto impresso: o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que por produzir leis, vai produzir, ao que tudo indica, e será aprovada uma emenda constitucional alterando o texto da lei magna brasileira, da maior das leis, a lei das leis, a Constituição. E quando o deputado Paulo Martins fala de autoridades que estão tensionando o discurso, ele se refere diretamente ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal. E diz que a democracia se sustenta pela vontade do parlamento. Esta é uma verdade, mas ela não é uma verdade absoluta. A democracia se sustenta na independência entre os poderes, entre o poder executivo, legislativo e judiciário, pela harmonia entre eles, mas pelas funções que são cumpridas por cada um dos poderes. Compete ao poder executivo o poder de governo, compete ao poder legislativo o poder de legislar, de fazer leis e de fiscalizar o governo, e compete ao judiciário dirimir os conflitos existentes entre todo mundo, né, pessoas físicas, pessoas jurídicas, entre o Estado, entre os particulares, e promover a o chamado controle de constitucionalidade das leis. Basta que haja uma ação de controle de constitucionalidade, uma ADIM, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que o Supremo Tribunal Federal vai enfrentar. Portanto, a aprovação da PEC do voto impresso não significa que nós teremos o voto impresso na eleição do ano que vem. Aliás, eu já disse isso aqui e vou reiterar. Não haverá voto impresso na eleição do ano que vem. Aqui não é jogo de adivinha. Eu não estou com bola de cristal, eu não sou pitonisa. O que faço é uma análise inteira do processo. Haverá aprovação da PEC, ou a OAB, ou o Ministério Público, ou um partido político, que são os legitimados pela Constituição, por exemplo, para propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso vai para o Supremo e o Supremo vai derrubar o voto auditável. Ainda que o parlamento aprove, ainda que o presidente da República deseje e defenda o voto impresso, se houver ação de controle concentrado de constitucionalidade no Supremo, o Supremo vai derrubar o voto impresso. Não manterá a chamada auditagem por contagem manual de votos. Portanto, quanto mais rapidamente, vejam o contrassenso, quanto mais rapidamente o Congresso Nacional aprovar essa PEC, maior é a chance de ela cair. Se empurrar para o ano que vem, a chance do voto impresso é maior. Vejam que loucura. Em vez de votar rápido para assegurar o dinheiro e arrumar as urnas eletrônicas, a tempo, se votar rapidamente, é mais tranquilo para o Supremo derrubar o voto impresso. Se votar no ano que vem, talvez o Supremo não tenha tempo de derrubar, mas aí não haverá condições técnicas de fazer a auditagem. Portanto, ainda que esse debate seja um debate posto hoje na política brasileira, me perdoem a dureza das palavras, e fala aqui alguém que acha que tinha que ter o voto auditável mesmo para acabar com essa conversa de fraude. Faz o voto auditável, fim da discussão da fraude. Não sou contra o voto auditável. Ao contrário, sou a favor. Mas isso não me deixa cego ao que ocorrerá no Brasil. Então, se você é daqueles que acredita que o voto auditável será a salvação da lavoura para a eleição do ano que vem, lamento. Na eleição do ano que vem, não haverá voto auditável. Acho que a solução vai pelo meio do caminho.
talvez a impressora em algumas urnas e não em todas.